boa noite para quem eu não falei. Esperar as crianças subirem, porque aqui do lado fica muito barulho. Esperando as crianças subirem só. Só esperando as crianças subirem. E as crianças grandes voltarem. Crianças grandes. Assim. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, destampe os ouvidos que estão sendo tapados nesse momento. Que haja clareza de entendimento em cada mente, em cada ouvido, em cada pensamento, para que eles possam estar entendendo todos os princípios que o Senhor estabeleceu para que seja passado hoje, Deus. Que não haja em nós o espírito de cansaço, o espírito de preguiça e principalmente o espírito de indisponibilidade. Que o Senhor ache aqui nessa noite corações disponíveis para que a semente seja enviada e que ela possa crescer e florescer e se torne uma prática das nossas vidas do Teu Evangelho. Por isso te oramos em nome de Jesus, amém. Durante essa semana, me veio o entendimento de que era necessário resgatar alguns princípios bíblicos de funcionamento da igreja. E quando eu comecei a estudar sobre os princípios bíblicos de funcionamento da igreja, finalmente eu me toquei do porquê porque é tão importante falar sobre família. Porque família saudável significa igreja saudável. Porque toda a simbologia bíblica de igreja é relacionado à família. Deus é Pai. Somos irmãos. Se eu tenho problemas de entender o que significa ser pai, eu tenho problemas de entender o que significa ser Deus. Se eu tenho problemas do que significa ser irmãos, eu tenho problemas de entender que somos irmãos. E não é por acaso que Jesus chama a nossa caminhada dentro do Evangelho de novo nascimento. Porque é literalmente assim que o Pai nos vê. O Pai nos vê nascendo do zero. Então, já que falamos bastante de bebês, vamos começar falando de bebês. Quando um bebê nasce, ele é um ser humano que faz absolutamente nada. Por quê? Porque ele ainda não tem funções cognitivas, motoras, para estar se desenvolvendo sozinho. Então, significa o quê? Se eu largar uma criança de cabeça com a cara virada para baixo, ela vai fazer o quê? O que ela vai fazer? Sufocar até morrer. Por que ela vai fazer isso? Porque ela não consegue virar. Então, basicamente, qual é a função do pai nos 3 primeiros meses de vida do bebê? Não deixar ele morrer. Tipo um Tamagotchi para quem é da minha época. Quem não é, se vira depois vai procurar no Google. Então, isso é basicamente um bebê. Então, quando nós nascemos, Jesus chama isso de novo nascimento. Vamos ler o texto que está lá em João 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, a não ser o reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce na carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você veio aqui, levantou a mão, ou em qualquer outro lugar, se converteu, Jesus, você acabou de virar um bebê espiritual.
Sendo que você é um bebê espiritual, agora você precisa de alguém que cuide de você, senão você morre. Então, a segunda etapa da vida cristã é o discipulado. O que é o discipulado? É quando alguém recebe a responsabilidade de começar a cuidar de você. Que é aqui onde geralmente a primeira oportunidade de morte. Porque por muito tempo o discipulado foi negligenciado pela igreja. Algo que, graças a Deus, o Espírito tem voltado a falar sobre o discipulado, sobre o legado, sobre passar para a próxima geração. Por quê? Quando você começa nessa vida cristã sem um discipulado, você começa com aquela disposição, com aquele ânimo, tu quer pregar todo dia, tu quer... E você começa a perceber que tipo, não, e vai desmorecendo, e vai fraquejando, vai ficando menos disposto, vai se ocupando de outras coisas, até a hora que você para de fazer tudo. E é quando o apóstolo Pereira estava aqui falando mais cedo, é quando a gente começa a achar todos os problemas do mundo nas coisas que sempre estiveram lá, mas como eu estava muito ocupado trabalhando para o reino, eu não tinha tempo de ver. Mas agora que eu não estou fazendo nada, tudo se tornou visível. É basicamente a versão apostólica do Mente Vazia, oficina de coach. Não, diabo, desculpa. Sim, eu tenho problemas com coach e todo mundo sabe disso. Nunca neguei. Então, quando você começa e você entra nessa primeira disposição, você precisa entender que você precisa ser acompanhado. Se você não está sendo acompanhado, procure alguém para te acompanhar. De forma individual ou de forma coletiva. Por isso que a estrutura da igreja geralmente é formada em ministérios infantis, adolescentes, jovens, adultos. Para quê? Para que você não ande só. Então, um evangelho que você simplesmente fala que eu consigo me virar sozinho, você não fez a primeira coisa de se tornar evangélico ou cristão, que é ler a Bíblia. Porque Paulo fala exatamente sobre isso. E Paulo fala exatamente sobre... Não andei, como esses caras estão dizendo aí, não andem fora do corpo, fiquem na igreja. A igreja é o local onde Deus estabeleceu. Então não existe o estar em Cristo sem estar no corpo de Cristo. Não existe estar no corpo de Cristo sem estar na igreja. Também. Agora que você é um bebê, você está sendo cuidado. Depois que você passa da fase de bebê, você entra na fase maternal, que é quando você começa a aprender as coisas. Porque dos 0 a mais ou menos 2, 3 anos, você vive e sobrevive por instinto, que é o chamado instinto de sobrevivência, que todos nós nascemos. Por quê? Ninguém aqui nasceu para morrer. Morrer é algo antinatural para nós, porque quando nós fomos criados para ser eterno como Deus é. Só que pelo pecado entrou a morte. Então a morte ela é algo antinatural para a gente. Se você tem medo da morte, você precisa buscar no Senhor a certeza da vida eterna. Mas o ter medo de morrer, ele é algo natural. Por quê? Porque é contra a sua natureza. Tanto é que não é possível você tirar a sua própria vida sem ser de uma maneira brusca. Se eu falar para qualquer um aqui, prende a respiração até você morrer, mesmo que você queira muito, você não consegue. O seu instinto natural é fazer com que você respire para que você sobreviva. Claro? Então isso é basicamente o que somos de 0 a 3 anos de vida, como o Davi. Em questões espirituais, também é assim? Eu entendo que sim. Por quê? Como a apóstola Jaqueline acabou de trazer, você acabou de sair de uma realidade onde você fazia tudo o que você queria, tudo como a sua própria vida, e agora você precisa transicionar dessa cultura antiga para essa nova cultura, que é uma cultura que tem as suas próprias regras, próprias leis e próprios princípios. Então é o tempo que você, em geral, você vai combater a sua própria carne, você vai rever a sua vida, você vai rever quem tem vícios, os seus vícios, quem não tem vícios vai rever a sua forma de ver o mundo. Enfim, é a forma que você transiciona entre
o Evangelho, entre o mundo para o Evangelho. Por que eu estou falando isso? Existem pessoas que Deus vem de uma forma e inunda e que muda completamente a vida de uma hora para outra? Existe. Só que essa não é a regra. Em geral, as pessoas passam por um processo de transformação. E o problema é que a maioria das pessoas morrem nesse processo de transformação. Por quê? Porque elas precisam transicionar em etapas da vida. A etapa de você trocar a sua forma de ver o mundo, a sua forma de se relacionar com a sociedade, da forma do mundo para a forma que Deus estabeleceu. Que é onde muita gente acaba parando. Então, quando a gente vai conseguir ir para o próximo passo, que é na vida de uma criança, dos 3 para 4 anos até os 6 a 7 anos, é quando a criança ela começa a produzir dentro da cabeça dela o que a neurociência chama de expectativas e perspectivas de ver o mundo. A sua forma de ver o mundo ela é gerada dos 4 aos 7 anos. O que isso significa? Existiu coisas no seu dia a dia que você vai associar e vai criar dentro de você a sua forma de reação. Então, se você tem 30 anos e aconteceu algo e você fazer o quê? Automaticamente você busca dentro da sua cabeça aquilo que mais se assemelha ao algo que já aconteceu e você geralmente tem a mesma reação. Por quê? Porque você já aprendeu dentro desse período da sua vida como você deve reagir às coisas da vida. Beleza? Estão me acompanhando? Isso eu estou falando de fases da vida educacional. Só que nesse período da vida é aonde se cria referências. Então, você vai ser lembrado como pai e mãe para o resto da vida, relacionado a esse período da vida da criança. Então, se nesse período você foi um pai ausente ou uma mãe ausente, a criança, a partir daquele momento, ele já vai começar a ter uma dificuldade de perspectiva futura, de entender a proximidade de uma paternidade, porque nesse período ela não foi construída da maneira correta. E eu acho interessante é que, segundo a ciência, nesse momento, a ciência diz isso, que nesse momento você é literalmente a referência de Deus para a criança. Por que a referência de Deus? Porque você, pai e mãe, é a referência que ela vê como perfeita. O seu filho acredita em você numa forma tão verdadeira, tão 100% integral, que literalmente tudo o que você está falando é como se Deus estivesse falando para ela, porque ela não tem sombra de variação naquilo que você está dizendo. Por isso que quando você pega uma criança, o seu filho, e coloca em um lugar alto e vira para ele pula. Por quê? Porque ele não tem medo? Não, porque o meu pai está mandando eu ir, então ele vai me segurar. Eu tenho toda a certeza que ele vai fazer isso por mim. Então, esse entendimento é gerado nessa fase da infância. E eu estou falando dessa questão educacional e assim que eu acabar essa explicação, eu vou trazer o paralelo espiritual. Aí vem a adolescência, que é a fase que todos os pais dizem que são as mais complicadas e que eu tenho lutado muito para Jesus voltar antes. Que é quando saímos do campo da conjectura para as nossas próprias experiências. Que quando Salomão fala que devemos ensinar no caminho que as crianças devem andar para que ela não se desvie, que é um ótimo conselho, porque ensinando certo já é difícil, imagina ensinando errado. A maioria das vezes a gente perde, como igreja, a gente perde o adolescente. Por quê? Porque a conjectura do eu falar para ela que aquilo vai dar errado já não é mais o suficiente. Ela precisa experimentar e dar com a cara na parede. Que basicamente foi o que você fez quando você era adolescente, mas você não fala isso.
Dito isso, só existem duas formas de você aprender. Ou você ouve o conselho e não faz, ou você dá com a cara na parede. Se você é um pouquinho inteligente, ouve o conselho. Evita dar cara na parede. Tu não se acha o último biscoito do pacote de que todo mundo dá errado, mas comigo vai dar certo. Não vai. Não vai. Então, saímos da adolescência para o quê? Não, senão a gente não sai daqui hoje, porque são 8 anos de adolescência. E a adolescência nem existe, na verdade. Quando eu vou falar do padrão bíblico, a gente vai entender que isso não existe. Foi uma coisa que te ensinaram só para ferrar a sua vida. Aí você vem para a chamada vida adulta, que também não existe jovens. Por quê? Porque 18 anos, você é maior de idade, tem que começar a trabalhar, faz parte da vida. E a questão é, você passou a infância brincando, passou a adolescência experimentando coisas, e agora está na vida adulta e alguém fala para você, você tem que ser responsável e trabalhar. Só que ninguém nunca te ensinou a fazer isso. Se você é uma menina, você até teve uma perspectiva melhor do que a dos meninos. Por quê? Quando você tem uma menina, e ela faz, 3, 4 anos, que ela vai começar a interagir com brinquedos, geralmente você faz o quê? Você dá uma boneca para ela chamar de filha, você dá um fogãozinho, você dá um monte de coisa, que ensina para ela o seguinte, um dia você vai ter que ser responsável e fazer exatamente isso aqui. E para o moleque você vai para a rua e volta quando escurecer, vai jogar bola. Eu estou mentindo, eu estou falando alguma inverdade aqui? Culturalmente, você cria a sua filha para ser responsável e cria o seu filho para ser irresponsável. E quando ele vira o responsável, a gente bota a culpa nele. Não, não é a culpa dele. Você ensinou ele a ser assim. Aí você fala, cara, o meu marido não sabe fazer um arroz. A culpa não é do seu marido, é da mãe dele. E provavelmente, calma aí. E provavelmente você vai fazer isso com o teu filho. Não foge de não achando, não, eu não vou fazer. Vai. Sim. Existem as exceções? Existe, mas a regra é essa. Você cria os seus filhos para serem irresponsáveis, para chegar no quartel ele tentar ser um pouquinho responsável, e você cria sua filha com todas as responsabilidades do mundo. E para depois dizer que a mulher amadurece mais rápido. Não amadurece mais rápido. Você ensinou ela a ser assim. Voltando. E chegamos na vida adulta, que é basicamente trabalhar e pagar boletos. E que se você não tiver muitas perspectivas da vida, é o que você vai fazer até morrer. Por quê? Você vai arrumar alguma pessoa, um rapaz, uma menina, você vai casar e vai reiniciar todo o processo, como? Da forma que você aprendeu. O que vai te gerar novos problemas, porque você veio de uma cultura diferente e a sua esposa veio de outra. E agora vocês vão ter que se virar para conseguir fazer isso funcionar. Eu falo isso porque esse é um dos maiores problemas da minha casa. A minha esposa fala que eu sou muito individualista. E é verdade. Aí a gente está falando, de onde é que tu tirou isso? Amigo, meu pai casou e não avisou para os filhos. Eu vi no Instagram. Eu estou no Instagram e falei, oi? Meu pai, tu casou ali? Casei quando? Sexta-feira. Eu falei, tu nem ia avisar não? Ah, esqueci. E não, isso não é uma história fictícia. Isso realmente aconteceu há 2 semanas. Aham. Entendeu? Ah, Wander, você é individualista. Olha o exemplo que eu tive de vida. Então, a gente cria e acabamos nos tornando aquilo que nós fomos acostumados pela vida a ser. Só que agora vamos começar o paralelo espiritual de tudo isso. Como Jesus queria que fosse feito. Faltou uma parte. E a função dos pais é carregar os filhos até o
casamento. Então, a sua responsabilidade como pai vai do zero, quando ele nasceu, até a hora que ele casou. Quando ele casou, já não é mais problema seu. Você continua sendo pai, você continua sendo mãe, só que se ele ou ela está morrendo de fome, não é problema seu. Se você puder ajudar, é legal ajudar, mas não se martirize por aquilo que o seu filho vive ou viveu. Tá, vou falar de novo. Se você pode ajudar o seu filho, ajude, é legal, mas não é sua responsabilidade. E vice-versa. Oi? Depois dele casar. Até ele casar, a responsabilidade é sua, como pai e mãe. Ele casou, tchau e bênção. Deixar pai e mãe e iniciar a sua mulher, ou seja, tchau, estou começando do zero. Só que esse tchau, estou começando do zero, tem que ser literal. Que é aonde entra o processo. Porque qual é o processo? Eu deixar tudo aquilo que eu vivi na minha família, vou dar uma de bispo agora, uma família de origem, e começar do zero, tendo nossos próprios problemas, as nossas próprias metas e nossos próprios objetivos. E os nossos próprios costumes, que é muito difícil, porque eu falei, você viveu a sua vida inteira dentro dessa rotina, dentro dessa realidade de vida. Então, quando você fala, casei, tem que começar do zero? Sim, você tem que começar do zero. E é uma nova realidade. Bota ele para fora. Amigo, meu filho não quer casar não. Arruma um emprego e vai fazer tua vida, mano, vai. Ou então faz que nem Paulo, vira missionário. Quem é que não quer casar? Alguém que não quer casar? Vai para o campo e se prepara para virar missionário. Vira missionário, vai para o Camboja. Onde é que fica o Camboja? Também não sei, mas eu acho essa palavra legal. Então, essa é a sua responsabilidade. E agora, para que todas essas responsabilidades que eu falei, na Bíblia existe um princípio de funcionamento para todas as coisas. Então, qual é o princípio de funcionamento dos pais? Vamos começar pelos pais. Qual é o princípio de funcionamento dos pais? Pais, liderem os seus filhos. Governem a sua casa. Quem manda na sua casa é você. Você não é só o cara que paga a conta e o filho faz o que ele quiser. Não é assim. Literalmente, o governo da sua casa foi dado a você. Mas homens, vamos começar por você, por nós. O cabeça da sua casa é você. Mas quem manda é ela, Deus não quer nem saber, Ele vai cobrar de você, a responsabilidade Ele deu para você, não foi para ela. Você é cobrado pelo aquilo que Deus fala, não pelo aquilo que você ouve do que Deus, que você escolhe ouvir do que Deus está falando. Mulheres, a edificação do lar foi dada a vocês. Eu acho, tem um texto que eu acho, tem um paralelo que eu acho que é muito legal, que é, o que eu acabei de falar, nós temos que liderar e governar os nossos filhos. Até quando? Até o casamento. Mulher, quando você é governada e liderada pelos seus pais, até o casamento. Quando você casa, você passa a ser liderado por ninguém. Vamos ler o texto? Efésios 5, 21.
Efésios 5, 21. Junte-se uns aos outros por temor. Sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Mulheres, sujeitem a cada um ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, mulheres também estejam sujeitas em tudo aos vossos maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga em coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Deixa eu só abrir aqui a minha, que eu estou com enfiar para mim ficar assim. Efésios 5, 28. Da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O que você não leu ali? Maridos, governem as suas mulheres. O que esse texto está falando aqui é o seguinte: ele está comparando o amor de Jesus ao amor da igreja, que tem que ser igual ao amor do marido para a sua mulher e da sua mulher para o seu marido. Qual foi a prova maior do amor de Deus? O sacrifício. Então você não se sujeita ao seu marido pelo governo dele. Você se sujeita ao seu marido porque ele tem que te amar tanto a ponto de dar a sua vida, a vida dele por você. Não é por liderança ou por governo, é por amor. Aí você me pergunta, existe liderança sem amor? O nome disso é tirania, ditadura, como você pode dar várias coisas, mas não é isso que Deus estabeleceu. O amor de Deus para o casamento é um amor que a mulher, ela é tão satisfeita a se sujeitar, porque ela tem total certeza que se alguém tiver que sofrer, vai ser ele. E as pessoas ainda cismam de dizer que a Bíblia é machista. Eles dão vontade de dar uma cadeirada. Quem tem que morrer sou eu, mas a Bíblia é machista. Exatamente isso. Nós nos sujeitamos a Deus porque Deus nos amou, não porque Ele virou e falou: a partir de hoje eu sou Deus, vocês me obedecem ou eu mato todo mundo. Ele poderia falar isso? Ele é Deus. Ele poderia? Foi o que Ele fez? Não. Ele mostrou um amor tão grande, tão grande, tão grande, e falou: cara, o que você vive é realmente tão bom, que merece, que não deveria estar aqui em mim? E a sua resposta tem que ser: não, estar em você é a melhor coisa, por isso eu me sujeito a você. Não porque você é Deus Todo-Poderoso e vai me exterminar, mas sim porque você me amou tanto que poderia me exterminar, mas deu a sua vida. Entendeu por que ele está falando isso para as mulheres? Mulheres, sujeitem aos seus maridos, porque eles estão dispostos a morrer por vocês. Maridos, se vocês não estiverem dispostos a morrer pelas suas mulheres, se arrependam, porque vocês vão ser cobrados disso. É simples assim. Como eu disse, Deus nos cobra por aquilo que Ele fala, não pelo aquilo que a gente quer ouvir. E foi o que Deus estabeleceu nesse texto, não foi o que a gente leu aqui? Mulheres, sede submissas, e maridos, amem assim como Cristo amou. Só que ele continua. E ele fala que o homem é a cabeça. Por quê? Porque Cristo é a cabeça. E o que a cabeça faz? Nas mentes pensantes tomam decisões.
Na da maioria eu não sei também. Entendendo esse princípio, a gente começa a entender que quem guia, o que o mestre Wagner falou de manhã, quem tem que guiar a sua casa é você. E o que isso significa? Significa que a sua responsabilidade como marido e mulher já foi definida por esses princípios, que é basicamente o que eu acabei de explicar. Só que você casou, você dá um marido exemplar, que dá sua vida pela esposa, você é uma esposa exemplar, que se submete ao amor do seu marido, e vocês vão fazer o quê? Bebês. Ei! Yupi! Começa-se a nova fase. Por quê? Porque agora você vai ter que ensinar o seu filho, a sua filha, a fazer o quê? Aquilo que você faz. E se aquilo que eu faço não é muito certo, eu vou ter um problema no futuro. Sabe por quê? Porque você vai começar a ser exemplo de coisas boas e de coisas ruins. Eu vou dar um exemplo prático disso. Eu posso garantir que a minha filha de 4 anos consegue explicar muitas histórias bíblicas melhor do que muita gente grande por aqui. Por quê? A minha filha faz isso aqui. Todo mundo acordou, todo mundo com café da manhã, vou fazer qualquer coisa. Fala, filho. Papai, não é hora disso, é hora de ler a Bíblia. Mas eu tenho que fazer... Não, pai, primeiro tem que ler a Bíblia e orar. Depois, você vai fazer as outras coisas. Quem ensinou isso? A mãe. Então, a primeira coisa que ela faz era orar e ler a Bíblia. É bonito ver a Manu orando aqui desde que, sei lá, tinha 5 anos. O que eu consigo entender com isso? Que a Joyce Erasmo tem uma vida de oração. Então ela viu os pais fazer, então ela consegue reproduzir. Naquela época não com entendimento, porque ela era uma criança, então ela só via os pais fazendo e reproduzia. Mas agora que ela já está com 8 anos, ela já tem a consciência. Mas só que ela aprendeu isso hoje, ela cresceu nesse ambiente. Qual é o ambiente dentro da sua casa? Passa um dia lá em cima com aquelas crianças que você vai conseguir identificar como é literalmente a casa de cada um aqui, inclusive a minha. Porque as crianças não têm a preocupação de mostrar que está tudo bem. Não tem nenhuma. Que é diferente de nós, adultos, que quando está todo ferrado, a vida está um inferno. E aí, cara, tá tudo bem? Pô, cara, Deus é bom, não podia estar melhor. Tá todo arrebentado, mano. Aí depois que as coisas já estão num ponto que é quase irreversível, me ajuda. Agora? É assim que funciona. Ou eu estou errado? Então começou-se nós a gerar e cuidar dos filhos. E eles vão crescendo. Aí nós vamos passar pelas adolescência. O que é adolescência? Basicamente, a adolescência é o resultado do que você fez na infância. Sabe por que eu falo que é o resultado que você fez na infância? Porque a adolescência foi uma coisa que... Esse termo adolescência foi criado tem menos de 70 anos. Se você for pegar na Bíblia... O filho mais velho, ele era responsável pelas coisas do pai, não importa a idade que ele tinha. Tanto é que... Esqueci o nome dele. O que assumiu o rei com 8 anos, que eu falei semana passada na aula. Josias. Josias, com 8 anos, era rei de Israel, e com 16 ele fez uma reforma no reino. Com 16, a maioria desses moleques estão no TikTok fazendo dancinha. Sobre essa questão do exemplo que você estava falando antes, eu sempre... tem que ver no meio, né? Sobre essa questão do exemplo que ele falou antes, eu me lembrei que eu sempre falo também com ele, e nas nossas conversas do dia a dia, que a gente acha que o exemplo é aquilo que a gente está falando aqui para a criança assim, ó.
Filho, ó, tem que orar, tem que ler a Bíblia, não sei o quê. O exemplo é quando você está conversando com alguém, ele está te vendo conversar. Entende? O exemplo não é o que você está fazendo para a criança. Claro que você tem que falar para ele aquilo ali. Mas o exemplo é o que você está vivendo no seu dia a dia. O jeito que você dá bom dia para o seu esposo, o jeito que você faz a comida, o jeito que, se alguém te chama, você atende, o jeito que você conversa com os outros. Essas coisas são o exemplo. Porque às vezes a gente veste uma capa de agora você é o exemplo do meu filho. Ele está aqui, então agora eu vou orar, não sei o quê. Mas as coisas que ele não está diretamente ligada a ele, também é o exemplo. Entendeu? Então, mas ele não está vendo eu fazendo isso. Mas, gente, ele está vendo sim. Você acha que ele não está vendo? O jeito que você reclama da televisão, o jeito que você fala com o marido, tudo. O jeito que você trata a professora, a pessoa que passa na rua. Se um mendigo passou do teu lado e você deu o dinheiro ou não deu, tudo ele está vendo. Então o exemplo é tudo, não é só o que você faz diretamente para ele. Voltando a falar mal dos adolescentes, que é uma coisa que me dá prazer. Então, o termo adolescente, ele tem uma parada que ela é muito recente. Tem basicamente 50 a 70 anos, no máximo. Tanto é que se você adolescente perguntar aos seus pais o que eles faziam com 18 anos, a maioria dele vai responder, estava trabalhando. Pode perguntar, chega em casa, se os seus pais não estão aqui, pergunta para ele. Pai, mãe, o que você fazia com 15 e 16 anos? Em geral, a resposta era, estava trabalhando. Só que, eu não sei se vocês sabem disso, existe um conselho mundial de vários especialistas que definem a melhor forma de você educar uma criança. O que é extremamente paradoxal e contraditório é que essa galera se chama de children free, livres de crianças. São pessoas que não querem ter filhos, que estão decidindo como você deve cuidar dos seus. É basicamente o seguinte, cara, ter filho dá maior trabalho, né? Quero ter filho não, vou cuidar do filho do Erasmo. Por quê? Porque se der bom, se der certo, eu sou o cara que eu sei fazer. Se não der errado, o pai Erasmo e minha Joyce são péssimos pais. É basicamente isso. Foram esses caras que surgiram com toda essa ideia pós-moderna de que, primeiro, filhos não podem ver como é que é o dia a dia da casa. Amigo, o teu filho tem que ver exatamente como é o dia a dia da casa. Porque ele não vai saber lidar com as coisas do mundo quando ele for adulto. Por quê? Lembra que eu falei que de 3 a 7 anos é quando eles começam a criar suas caixinhas e eles começam a se desenvolver, como elas vão reagir quando serão adultas? Se você não colocar nada lá, o que ela faz? Agora você entende por que a ansiedade é a doença do século? Por quê? Porque quando eu tenho que me deparar com algo novo, eu não sei o que fazer. Por exemplo, uma coisa que eu acho triste, acabaram com a TV Globinho. Alguém aqui sabe o porquê? Não? Porque saiu uma lei dizendo que você não pode mais, é proibido, fazer propagandas para crianças. Se não pode fazer propagandas para crianças, ficou inviável fazer um programa infantil, porque não tem quem patrocine. E por que fizeram essa lei? Porque tadinho da criança que não pode comprar aquele brinquedo tal que está no comercial. Sim, é uma regra tão que não é viável. Aí, sabe o que você fez? Fez isso aqui, ó. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Fica todo mundo aqui no meu cercadinho. Eles são crianças, eles não podem se frustrar, eles não podem ouvir não. Tadinhos, eles vão crescer traumatizados. Só que aí ele vai virar um adulto. E quando o chefe dele dizer não, ele vai chorar. Porque na vida ele não aprendeu isso. Ele aprendeu na vida que tudo que ele não pode tem que ficar escondido. Vocês estão começando a entender o porquê que nós temos muitos problemas na nossa sociedade hoje? Porque isso não começou hoje, começou lá atrás. E por que eu já estou dizendo que nós vamos ter mais problemas no futuro?
porque está cada vez pior. E a gente acha que nós temos que a igreja tem que fazer outra coisa, tem que ser diferente, que a igreja tem que ser assim também, tem que cuidar, tem que proteger, tem que botar os pintinhos embaixo da asa da galinha. Eu estava conversando com o Erasmo lá em cima, um pouco antes de começar, sobre o texto de Tiago, quando ele fala assim, o padrão é, estou doente, a igreja não veio me ver, não veio me visitar, ninguém sentiu a minha falta, tadinho de mim, ninguém me ama naquele lugar. E vem Tiago e fala, irmão, tu tá doente? Manda chamar alguém, tu tá com problema? Vai lá e fala. É assim. A gente foi acostumado que, não, tadinho, por que o Vitor não veio? Saudade do Vitor, mentira. Senti falta do Vitor por 3 semanas, será que ele está bem? Vou ligar para o Vitor para saber como o Vitor está. Não, Vitor, tá com problema? Liga, irmão. Você vai realmente esperar 3 semanas eu sentir a tua falta para saber como você está? Tu vai ver, em 3 semanas tu já até morreu, mano. E eu não vou saber. E o que o Tiago está falando é, se você está com problema, procura ajuda. Tanto é que, seguindo exatamente esse texto, ele fala, você quer ser sarado dos pecados? Confesse os seus pecados. A quem? Ao seu irmão. Aí o cara me escreve um livro de 300 páginas para dizer como se livrar do pecado de estimação. O Tiago resolveu isso em 5 versículos. Primeiro, procura ajuda. Segundo, confessa. Segundo, se arrepende. E terceiro, fala para o teu irmão que ele tem a responsabilidade de te vigiar para que você não faça de novo. Vamos ler esse texto. Tiago 5, 14 a 18. Peraí, Tiago 5, 14, gente. Vamos voltar um pouquinho, no 13. Se entre vocês há alguém sofrendo, que ele ore. Se há alguém feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que mande os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé cura o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração dos justos é poderosa e eficaz. Aliás, ele era humano como nós. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez aos céus e enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Irmãos, se algum de vocês desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, seu irmão, se você está com um problema, pede ajuda. Não espera o bagulho ficar doido. Não espera ser algo que não tem como que fique uma situação não resolvível, porque você estava simplesmente falando que estava tudo bem enquanto o caos estava reinando. Se você está doente, manda chamar os presbíteros. Ali, ó. Talvez Tiago saiba de algumas coisas, talvez ele tenha aprendido alguma coisa com Jesus. Oi? A gente arruma os presbíteros para mandar, se preocupa não. A gente se preocupa não, a gente vai os presbíteros, só por causa disso. Então, irmãos, essa é a nossa realidade. Para sermos, como diz a pastora Carla, usaria a frase da pastora Carla, só quem pode curar é quem é curado. Os feridos ferem e os curados curam. Voltando à nossa responsabilidade como pais.
Qual é a nossa responsabilidade como os pais? Na Bíblia, na Bíblia é, seu filho não é adolescente, seu filho é uma criança e depois ele começa a ser preparado para a vida adulta. Então, essa fase de adolescente, de experimentar, e você fala, não, ele é adolescente, é a fase de ser irresponsável, blá, blá, blá. É uma besteira que colocaram na sua cabeça. A sua filha adolescente é uma adulta. E tem que ser tratada como tal. Quem está falando isso? A Bíblia. Eu tenho, 400 versículos do Antigo Testamento falando de crianças que tiveram responsabilidade de fazer grandes coisas dentro do reino. Enquanto os nossos adolescentes estão no TikTok. E se você for parar para pensar, quem é o responsável por isso? Os pais. Que aceitam que os seus filhos façam isso. E os seus filhos vão começar a chegar na fase adulta. E eles vão fazer o quê? O que é que você faz quando começa a ficar na fase adulta? O que nós fizemos, que é arrumar alguém para se relacionar e casar. O jeito mais fácil era o casamento arranjado. Mas como isso não é muito cogitado nos nossos dias de hoje, vamos tentar fazer o mais próximo possível. Primeira coisa para o jovem que está pensando em casar. Aqueles que já casaram, boa sorte. Mas aqueles que ainda vão casar, que pensam em casar, olha para a pessoa que você pretende casar e faz a seguinte pergunta: quais são os princípios de Deus que ela tem que ter para que ela seja uma boa esposa ou um bom marido? Como eu disse, se você olha para o cara que vai casar com você e o cara trata mal a mãe, amigo, você não vai ser melhor. Qual a esperança que você tem de que tudo vai dar certo no cara que está batendo na mãe? Eu não vou nem dar minha opinião pessoal, vou dar uma opinião bíblica. Se você desonrar tua mãe, você deveria estar morto. Você deveria estar morto. Não foi o que está lá escrito. Mateus está lá. Por quê? Porque você não conseguiu entender que você tem que cuidar da pessoa que te deu a vida. Se você não consegue cuidar da pessoa que te deu a vida, você não vai aturar uma pessoa que você conheceu depois de 30 anos numa TPM chata. Porque eu não posso falar pelo casamento de todo mundo. No meu, quando a gente está de TPM, dá vontade de matar. Ela fica insuportável. E o pior é que no outro dia ela, amor, descobri por que eu estava insuportável. Eu sei. Olha, eu sei. É sério, a frase é literalmente essa. Bom dia, agora sei por que ontem eu estava insuportável. Ou seja, ela sabia que ela estava insuportável. Mas é isso, gente. Quais são os princípios do homem? Você quer casar? Primeiro, a primeira coisa que você tem que se perguntar: esse cara está disposto a abrir mão de tudo que ele gosta por mim? Se a resposta é não, sai fora. Esse cara que eu quero casar, ele é alguém que é dedicado ao que o Senhor te chamou para fazer? Não. Mas, Wander, eu vou casar porque um dia ele vai se converter. O conselho que eu te dou é: espera ele se converter. E eu não estou falando, gente, olha só, eu não estou falando de que, não, se eu casar com um cara que não é da igreja, Deus não vai abençoar meu casamento. Não estou falando isso. Eu estou falando que dependendo do cara que você casar, talvez você não consiga mais congregar, porque o cara não vai deixar, e você tem que ser submissa a ele. Eu estou falando que dependendo do cara que você escolher para casar, que são fora dos princípios, ele vai fazer a sua vida um inferno. E você tem que ser submissa a ele. Por quê? Porque você está ouvindo tudo isso, vai ignorar tudo isso que eu estou falando e vai fazer exatamente aquilo que você quer, porque eu amo.
Ele vai, eu tenho esperança, ele vai mudar. Talvez ele mude, mas enquanto você vai ter que sofrer até isso acontecer? É sério. Amigo, você que quer casar, olha para tua noiva, namorada e pensa assim, ela vai edificar um lar? Eu não estou falando de coisas de dia a dia, que a mulher tem que casar, que cozinhar, tem que limpar a casa. Não, tu mora lá, tu cozinha você, tá com fome, faz um miojo, se vira. Mas eu estou falando o seguinte, ela vai edificar um lar? Ela é uma pessoa que você pode pegar e falar, cara, me dá um conselho porque eu estou perdido? Não, não é, não casa. Oi? Cara, mas gente, o Cauã está na idade disso, não é só ele, tem uma galera aqui que tem nessa idade que também começar a pensar nisso. E já que eu tô nessa, vamos continuar. Se tu tá namorando e não quer, nem tu não quer casar, irmão, tu tá em pecado. Vamos logo, vamos jogar no ventilador logo, sabe? O casamento é para isso, irmão. Se você não quer, tu tá em pecado. Simples assim. O namoro é para isso. E não vou entrar em detalhes porque tem adolescentes aqui. Mas qualquer hora eu marco com o Júnior no Casados com Propósito para falar coisas bem legais sobre isso. É sério. Ah, que bonitinha, minha filha tem 13 anos e quer namorar. Ah, amigo, tu tem certeza que a tua filha... Eu tenho certeza que os hormônios da sua filha, do seu filho, é tão crente assim que ela vai aguentar até o casamento? Aí você fala o quê? Não, eu dou a minha bênção. Você sabe que ela vai pecar. Por quê? Porque ela quer? Não! Porque existe uma coisa chamada fisiologia. É natural. Hormônios, isso é natural. Se você está lá com a sua namorada e seus hormônios não gritam, procura um médico. Ué? E eu estou sendo legal. Quem me conhece sabe que eu estou segurando muitas palavras agora. Eu estou segurando. Vamos seguir nesse caminho. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Gente, a gente tem que parar de olhar para isso aqui. Cadê? Dá uma Bíblia ali. Bota uma Bíblia, só para poder fazer. Vamos fazer isso aqui ter sentido. A gente tem que parar de olhar para isso aqui, que deveria ser a Bíblia. Agora é a Bíblia. A gente tem que parar de olhar para isso aqui e entender que isso é um manual prático para a minha vida. Prática. A questão espiritual de eu ir para dentro do meu quarto, orar e jejuar é importante? Totalmente importante, até mesmo que nós cremos que a nossa transformação é de dentro para fora, porque nós recebemos o Espírito no movimento dos nossos desejos e vontades que se manifestam de forma externa. Só que se esse troço que eu digo que eu vivo nunca vem para o lado externo, tem um problema. Porque isso aqui é um livro prático. Eu não posso não querer matar espiritualmente, eu tenho que querer não matar fisicamente, o ideal. O problema é que a gente acha que o pecado é aquilo que a gente faz. Não, o pecado é o que a gente quer fazer. O pecado é aquilo que eu quero fazer. Mesmo que eu não faça, já está aqui dentro. Se já está aqui dentro, eu já pequei. Então o que eu tenho que fazer? Ir para o meu quarto, orar, jejuar para que eu deixe de querer. Não que eu deixe de fazer. E eu falo isso porque eu estou no Rio de Janeiro, um calor de 40 graus, e mulheres andam seminuas na rua. E eu sou o único que vi isso. É a realidade, gente. Eu estava com a Jennifer me mostrou a menina que ela estava literalmente de lingerie na rua. Na rua. 3 da tarde. No shopping. É o país que eu vivo. Então, se eu não tenho uma vida de oração, de buscar a Deus para que eu não tenha o desejo de pecar,
eu vou fazer isso dentro do meu coração, mesmo que eu não faça fora. E o que Jesus fala? Que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e confessar os nossos pecados e quem é aquele que nós pecamos. E eu lembro da cara da minha esposa, o dia que eu olhei para a cara dela, amor, me perdoa. Ela, por quê? Porque eu adulterei. Ela, oi? Eu falei, eu pensei tanta merda hoje. Não fez nada, mas eu pensei. E se eu pensei, estava dentro de mim. Se está dentro de mim, eu tenho que fazer o quê? Confessar. Para quem? Para ela, porque pequei contra ela. Só que falar isso, Wander, você é líder, você não pode falar dessas coisas. Você não peca. Peco sim. Eu peco sim. A gente está exatamente no mesmo barco. Se não fosse para o Espírito Santo, meu irmão, a gente estava literalmente todo mundo aqui no inferno. Melhor, aguardando a inauguração do inferno. Estaremos todos nós, tanto daqui quanto lá fora. Porque é fácil, vai que não, olha como o mundo é mau. Olha como o mundo é mau. E você? Não é não? Não, eu fui transformado e glorificado por Deus. Então qual eu sei que você tem que fazer agora? Ir para lá. Resgatar. Não foi isso que o seu Senhor fez? Não foi por isso que ele foi crucificado? Se ele tivesse sentado dentro de uma sinagoga que eu tenha começado a ensinar o reino de Deus, ele nunca ia parar numa cruz. Jesus foi parar numa cruz porque ele quebrou tudo que não podia fazer socialmente, Jesus fez. Tudo. Sentou com o publicano, sentou com a prostituta, ele foi falar com o samaritano. Tanta coisa para ele fazer, ele foi falar com o samaritano. Pior foi se revelar como filho de Deus para a samaritana, o que ele não fez para nenhum judeu até então. Ele teve o tempo todo com os judeus e não virou, eu sou filho de Deus. Aí ele sentou com uma samaritana, que ele nem deveria estar sentado, porque ela era samaritana, é mulher, e falou, oi, eu sou filho de Deus. Jesus foi crucificado porque ele quebrou o paradigma da religião daqueles tempos, que era, não se misture com o cara lá fora, nós somos santos e maravilhosos e não pecamos, e eles são os caras que vão para o inferno. Enquanto Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim exatamente para que eles não irem para o inferno. Entenderam a diferença? Só que para eu chegar lá fora e ter autoridade, eu tenho que estar aqui dentro de mim, transformado, porque senão eu vou chegar lá cheio de mazelas, cheio de problemas, e vou me contaminar com as coisas do mundo. Por quê? Porque elas já são um desejo do meu coração. Entendeu por que o problema não é o pecado, não é o que você faz, mas o que você quer fazer não faz? Voltando, para terminar. Então, pai e mãe, você tem sim participação na escolha da pessoa que o seu filho e filha vai casar. Você não tem que mandar, não é você que escolhe. Não. Mas se você não ensinou os princípios certos do que é um pai e uma mãe, de que é um marido e uma esposa, o seu filho vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai escolher alguém que é muito próximo à realidade que ela sempre viveu. E se a realidade que ela sempre viveu foi ruim, ela vai escolher um casamento que vai ser ruim. A nossa responsabilidade como família impacta diretamente a nossa responsabilidade como igreja. Porque se agora a gente juntar duas coisas, eu vou chegar à conclusão que se o meu pai não foi um bom pai, Deus não é um bom pai. Se eu não suporto o meu irmão, eu não suporto o Erasmo. Que é o meu, não, não Erasmo não, eu falei que eu não usava mais Erasmo como mau exemplo. Pereira. Pereira é bonzinho, todo mundo gosta de Pereira. Pereira. Então, se eu não consigo me relacionar com o meu irmão, que é o cara que nasceu, cresceu, comeu comigo de uma forma boa, eu não vou conseguir olhar para o Pereira e falar, cara, você é meu irmão e eu te amo. Ou pior, eu não vou conseguir virar para o Pereira e falar, cara, eu preciso de você, porque eu fiz besteira, estou todo enrolado, me ajuda. Eu não vou conseguir falar isso para a Rafa, eu não vou conseguir falar isso para o Eduardo, eu não vou conseguir falar isso para o Patrick. Por quê? Porque eu não confio em ninguém. Porque onde eu cresci, a minha família, eu não conseguia confiar em ninguém.
Por isso, começamos um novo nascimento. Aqui é um local que se começa do zero, com a lei e princípios do nosso Pai eterno, com leis e princípios que seguem para toda eternidade. E o nosso irmão mais velho foi aquele que deu exemplo falando: amigo, para você se salvar, eu estou disposto a dar a minha vida. E que João fala, agora que você entendeu, que para que eu me salvasse, o meu irmão mais velho teve que morrer, convém agora que eu morra para que você viva. Quando a gente conseguir entender isso, a gente vai entender o que é a família de Deus. Quando eu entender que a necessidade do meu irmão é uma prioridade minha, eu vou ser família de Deus. E eu não entendam isso de forma leviana, que a gente tem que ajudar todo mundo, fazer todo mundo, que isso aqui não é uma instituição social. Não é. Oi? Temos até a galerinha da ação social, que fizeram uma ótima feijoada. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, só lamento. E vai ter almoço semana que vem. Eu vou fazer logo um jabá. Provavelmente deve ter um almoço aí semana que vem, porque vai ter um evento aqui até meio-dia. Então, é gostosa a comida, fica a dica. Nós não temos a responsabilidade de ação social como igreja. É importante cuidar das questões sociais, é importante dar alimentos, é importante dar cuidados. Mas o nosso chamado é para libertar o cara que está morrendo e vai para o inferno. Não adianta nada eu fazer toda uma movimentação para alimentar a fome dele, se ele vai para o inferno com a barriga cheia. E eu acho que o mais incrível disso é que tudo que o Pai nos pediu em troca para ter dado a vida dele foi duas coisas. Primeiro, seja submissa a mim. Segundo, vai lá e fale quem eu sou. Quem Deus é na sua vida. É isso que você tem que estar refletindo onde você estiver. Seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no trânsito. Quem Deus é para você. É isso que você tem que refletir. Porque, como disse o próprio Jesus, ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo da cama, e sim no local mais alto para que todo mundo veja. Não existe crente secreto. Vamos trazer o material da ceia? Caio, Lucas, cadê vocês? Enquanto o Caio e o Lucas estão vindo, feche seus olhos e comece a pensar naquilo que você viveu até hoje dentro do Senhor. Pense em todas as vezes que Ele cuidou de você. Pense em todas as vezes que você sentiu o toque dEle, a intervenção dEle na sua vida, na sua história. Pense em tudo isso. Agora eu quero que, se você entendeu que o que você vive hoje não tem refletido aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, fica de pé. Se você entendeu que aquilo que você vive hoje não reflete o que Deus tem feito na sua vida, fica de pé. Então eu posso entender que todos que estão aqui
tem sido referencial de Cristo aonde tem andado? O Diego pediu para fazer a seguinte pergunta: todos aqui têm sido a imagem de Cristo aonde tem andado? Todos aqui têm autoridade de Paulo de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Então fica de pé. Ainda de olhos fechados, repete assim comigo: Pai, eu entendo quem você é na minha vida e na minha história. Então me ajude a ser o seu representante aonde eu estiver, quando eu estiver, a tempo e fora de tempo. Que aonde eu estiver seja transformado pela minha presença, pois eu sei que aonde eu estou, você está, porque você habita em mim. Em nome de Jesus, amém. Senta um minutinho. Já foi feito o ofertório? Sabe dizer não, né? Então você, antes de nós cearmos, você vai pegar o seu envelope, sentado mesmo. Enquanto isso, as crianças, se puder posicionar as crianças aqui do lado, sentadinha aqui, vai ajudar. Passa a salva. Isso. Na sua cadeira atrás dela, à sua frente, é melhor dizendo, tem um envelope. Você pega esse envelope, você pode ofertar para a congregação, ofertar para uma Oase Israel. É só você direcionar essas ofertas, ok? Vai passar salva, você pega. Profeta, eu não trouxe valor em espécie, dinheiro, mas eu estou com cartão de débito. Tá lá com a pastora Rosana, cartão de crédito. Também temos o Pix. O Pix da congregação, você vai estar liberando. Você pode redirecionar sua oferta via Pix. Esse Pix é o Pix é o CNPJ da Comunidade Apostólica Vitória. Pode passar. Como sempre diz o mestre Wander, a ceia é um momento de festa. Diferente da liturgia que nós aprendemos, aquele sistema funeral, a ceia é um momento de festa. E queria deixar bem claro, irmãos, que a palavra foi muito pontual. Sabe por quê? Baixinho. Nós fizemos aqui um projeto Antioquia. E o Senhor tem me incomodado para que eu tratasse sobre esse projeto, sobre família. Pais e filhos. Aí vem o Wander. Então, nós teremos outro encontro. Vai ser direcionado sobre pais e filhos. Todos os pais estão convocados. Vai ser feito num dia e horário que todos os pais poderão estar. Outra coisa. Nós teremos também a ministração de um casal, que não é daqui, eu vou estar alinhando com os meninos. São um casal de pastores, que eles viveram uma experiência no casamento muito grande. E hoje eles são
ministros de casais. Eu vou estar alinhando com o Sérgio Júnior e com a apóstola Patrícia. Depois a gente vai estar, um dia de domingo, eu vou agendar com eles. Nesse dia de domingo, todos os adolescentes, crianças e pequenininhos vão ficar lá em cima. A galera das crianças vai produzir um material para poder fazer um culto separado lá em cima, porque nesse domingo vai ser especificamente para casais. Okay? Então, quem for adolescente vai estar apoiando, ajudando. Se for casal que mora junto ou casado, vai estar aqui embaixo. Eu vou estar passando mais informações depois. Mais alguém quer ofertar? Quem não conseguiu ofertar? Alguém? Pessoal da cantina conseguiu ofertar? Louvor. Levante suas mãos. Feche seus olhos e levante suas mãos. Lebara súria que ele vai. Nós, Senhor, queremos declarar sobre todos os dízimos e ofertas. Aqueles que foram, aqui estão, aqueles que foram, Senhor, feitos pela máquina, aqueles que foram feitos via Pix, aqueles que foram feitos, Senhor, daqueles que estão em casa por QR Code. Nós queremos abençoar, queremos declarar que sejam liberadas as comportas e as janelas dos céus. Nós abençoamos aos irmãos que de maneira liberal têm entregado aquilo que é do Senhor. E na outorga dada pelo Senhor, nós queremos abençoá-los e declarar, Senhor, que não vai faltar o azeite. A farinha da panela não vai faltar. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Caio. Hoje os celebrantes vão ser diferenciados. Hoje Caio e Lucas vão estar ministrando, celebrando. Daqui, mãe. Eu vou pedir o pessoal, algumas crianças vão ser direcionadas, elas vão entregar o pão, ok? E automaticamente também o vinho vai sendo direcionado, tá bom? Vamos puxar um louvor, aí você, após o louvor, quando terminarem, pode... O de vocês é esse aqui, o vinho, tá?
Eu vou falar sobre o pão. O que é o pão? O pão, ele é o corpo de Cristo que sofreu a dor e a tortura por nossa causa. Ou seja, ele foi escoteado, ele foi machucado, ele foi xingado por nossa causa. E também por amor a nós, ele suportou toda a humilhação e toda a maldade sobre ele, e para nos salvar dos nossos pecados e nos dar mais uma chance de nós sermos livres. Então, enquanto nós formos comer o pão, nós vamos pensar sobre toda a tortura que ele teve enquanto ele foi crucificado. Senhor Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ter um entendimento, Pai, de que nós, Senhor, nós somos livres, Pai. Nos dê, Senhor, o entendimento, Pai, que nós, Senhor, nós temos que ser gratos, Senhor, dia após dia, Senhor, pelo que o Senhor fez, Senhor, naquela cruz por nós, Pai. Em nome de Yeshua, Senhor, nos dê, Senhor, a capacidade, Senhor, de se humilhar diante de Ti, Senhor, e lembrar de tudo que Tu tens feito, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em nome de Yeshua, Senhor. Amém. E do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue, e fazei isto todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Pode beber o cálice. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que você faz por nós, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Você, Senhor, preparar essa ceia, Senhor, sem nenhum erro, Senhor. Senhor, que toda vez que a gente fosse Senhor, beber o cálice ou comer o pão, Senhor, em lembrança de Ti, Senhor, que morreu na cruz por nós, Senhor. E o cálice representa, Senhor, o Seu sangue, Pai. Em nome de Jesus, amém. Só para que você entenda, irmãos, quando isso aqui acontece, é para justamente fazê-los entender que a igreja, ela não tem um modo litúrgico de fazer algo. Tudo que é feito com a direção do Espírito. Wander veio aqui brincando e falou: caramba, as mães estão desesperadas porque as crianças estão entornando o vinho. Aí você fala assim: nossa, que coisa de degradas. Aí quando você vê Jesus com seus discípulos e aquelas crianças correndo, brincando, as pessoas tentando: não, sossega, Jesus deixa, fala para cara,
Deixa as crianças virem a mim, porque delas é o reino de Deus. Então, se você não se fizer como uma criança, se você não se fizer com esse entendimento de fazer algo não litúrgico, estudar a semana inteira, até o Lucas, eu estudei bem pouco, porque eu tive algumas outras coisas, mas irmãos, natural, pelo Espírito, amém? Então nós vamos estar orando nesse momento, a mesa vai estar aqui, após o final, você pode vir aqui e pegar o pão, após o final, ok? Então vire para o seu irmão agora, põe a mão no ombro dele. Abençoa a vida dele. Diga para ele, quinta-feira tem culto, 19h30.